Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schiffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e falo em nome da Instituição de Apoio à Saúde Mental, fundada dia 2 de agosto de 1992, o IPTH. O nosso intuito no programa Conexão Alfa é levar para o querido telespectador informações, é levar uma palavra de conforto, uma palavra de luz, uma palavra que possa despertar em você a sua autoestima, despertar em você o desejo de ser feliz. Por quê? Nós realmente encontramos o mecanismo da felicidade quando compreendermos os mistérios da vida. Nós sabemos que existe uma grande diferença entre conhecer e compreender. Conhecer, nós podemos conhecer intelectualmente, eu posso ler, eu posso ouvir, mas conhecer, compreender, significa que eu posso aplicar na minha vida aquilo que de fato eu compreendi e ter então o benefício daquela compreensão, daquele fator concernente à vida e seus mistérios. Por falar em vida e seus mistérios, hoje nós vamos falar de um e-mail que eu recebo de uma telespectadora do norte do Paraná. Ela escreve e liga. Eu estava vindo para a TV, ela me liga, ela ligou na recepção, passaram o meu celular para ela e ela no e-mail, eu mandei imprimir o e-mail, ela diz o seguinte: eu tenho 60 anos de idade e estou vivendo um grande dilema em minha vida. Meu marido faleceu fazem 11 anos e todos os dias eu sinto a coberta da minha cama levantar e sinto ele deitando na cama. Sinto o cheiro dele e ouço os passos no corredor de quando ele vem para a cama. Doutor, eu estou louca ou isto é realidade? Eu entrei em depressão 6 meses após o falecimento dele. Foi a partir da primeira vez que eu senti as cobertas levantando. Ela diz que não consegue mais sair do quarto, de tanto remédio que ela toma. Ela tem uma filha única e a filha não acredita em nada, nem em Deus e nem no diabo, ela diz aqui no e-mail, e ela que está falando, né? Então, o que acontece? Ela diz aqui no e-mail que ela tenta convencer a filha que ela precisa de um tratamento diferente do que o remédio. E a filha sempre diz: olha, o tratamento para você é remédio. Aí ela toma os remédios de manhã, toma de meio-dia e toma à noite. E fica na cama o dia inteiro, não tem ânimo para levantar, não tem força. E ela diz assim: doutor, eles dizem que eu tenho delírio místico e eu estou sentindo que eu estou morrendo. Por favor, diga-me algo sobre essa questão. Bom, ela fala aqui o nome dela no e-mail, mas eu prefiro, neste caso, não falar o nome dela. Eu digo assim para vocês o seguinte, para essa nossa telespectadora especificamente: o mundo espiritual é muito mais real e presente nas nossas vidas do que nós possamos imaginar. É muito mais real que a nossa vã filosofia possa acreditar. E esta questão que ela coloca, que 6 meses após a morte do marido, ela estava dormindo e ela sente que a coberta levanta e ela tinha ouvido uns passos no corredor e ela sente então que a alma do marido deita ali na cama. E ela pergunta: doutor, estou louca? Ou isso é verdade? Ou isso pode acontecer? Bom, primeira coisa eu quero dizer para esta querida telespectadora: você não está louco de maneira nenhuma. Todos nós
estamos sujeitos a ter uma abertura nos corpos sutis, principalmente no perispírito. E através do perispírito rompido, nós podemos ser imantados, ou seja, dentro desse mecanismo de energia, alguma alma desencarnada pode imantar, pode incorporar na pessoa e pode até mesmo dominar a vida da pessoa. E esta questão da alma vir como costumeiramente vinha deitar, pode acontecer naturalmente. Por quê? Onde está o tesouro da pessoa, isso foi dito por Jesus, que nós não devemos nos apegar à matéria. Por quê? Disse Jesus: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração, conforme a vossa alma. Então veja, quando a pessoa é demasiadamente apegada à matéria, apegado à casa e apegado aos familiares, ele pode, quando deixar o corpo, quando despertar, ele pode renunciar à ajuda espiritual dos missionários de luz e pode voltar para casa, como é o caso dessa senhora. Ela disse que vai gravar, ou não precisa gravar, ela pode entrar no YouTube e mostrar esse programa para a filha. E eu quero dizer o seguinte, meus queridos, o mundo espiritual não tem nada a ver com a questão religiosa. Ela escreve aqui que ela é religiosa, embora faz 10 anos que ela não vai na igreja, ela não consegue sair. Mas um desequilíbrio energético pode acontecer para qualquer pessoa de qualquer classe social ou religiosa. Não é uma questão espiritual sem um pano de fundo. O pano de fundo dos problemas espirituais são obrigatoriamente os desequilíbrios energéticos. E qualquer um de nós pode ter um sério desequilíbrio energético e sofrer as influências espirituais, como este caso da mulher que me escreve. Aqui na nossa região nós temos um caso bastante interessante, um jovem que morreu de acidente e no período ali da dor, da perda, os pais me procuraram. E aí fizemos lá algumas sessões, fizemos algumas constelações e eu disse para a mãe, que a mãe é mais sensível a essa questão. Eu disse para ela: você vai perceber o dia que o seu filho despertar. Doutor, como? Você vai sentir a sua casa diferente. Você pode ouvir passos dentro de casa, você pode ouvir portas abrir. E aí ela ficou ligada, a essas questões. Eu ensinei ela como faz meditação, como prepara a sensibilidade da mente, como você desperta a sua sensibilidade. 3 meses depois, ela me liga: doutor, olha, ontem nós estávamos assistindo televisão e da mesma forma que o meu filho fazia, abriu a porta, veio e sentou num sofá do lado, um sofazinho pequeno do lado onde eu estava, e colocou as pernas em cima da mesa de centro, os pés. E aí eu tinha orientado ela, quando ela percebesse o movimento assim, é para ela ouvir o CD de harmonização, que são poemas para elevação espiritual, e oferecer então para que a alma do filho se conscientize que ele não está mais na matéria e que fora do corpo nós temos um outro, vamos dizer assim, um outro nível vibratório para estar, não aqui na matéria. E ela fez esse procedimento por 49 dias e depois a gente manteve o contato, fizemos mais algumas sessões e literalmente aquele movimento que ela sentia da alma do filho desapareceu. Da mesma forma, senhora, se a senhora passa o seu endereço lá na secretaria do IPTH, nós vamos enviar para a senhora um áudio em CD e a senhora vai ouvir aí no seu quarto. Vai ouvir por 49 dias no mínimo, mas pode ouvir por 6 meses. Isso vai ajudar bastante a senhora a amenizar este problema. Eu quero dar um conselho para as pessoas que não acreditam, como é a filha desta mulher. Elas não acreditam em nada na espiritualidade. Eles acham que a vida morreu
eles acham que a pessoa morreu, acabou a vida. E não é verdade. A vida é eterna. A vida, nós chamamos de vida quando estamos no corpo, porque assim se convencionou a chamar. Mas a vida, desde o momento que nós somos concebidos no ventre universal, no ventre de Deus, nós nunca mais morremos. Nós viemos numa existência, fecundamos no ventre da mãe, viemos cumprir uma missão, independente se cumpre a missão ou não, se compreende a missão ou não, nós passamos por esse estágio no corpo, por 90, 100 anos, 70 anos, e a vida sai do corpo e continua no plano espiritual. E o grande problema das perturbações que as famílias podem enfrentar e enfrentam de fato é quando a alma está literalmente despreparada para morrer. Não que a gente esteja preparado para morrer. Tem preparo? Claro que não. Mas o que prepara a pessoa ainda no corpo é quando ela toma consciência da realidade espiritual que nós vivemos. Este corpo é apenas o veículo pelo qual se locomove a nossa alma e o nosso espírito. É assim que nós temos que acreditar. E também precisamos acreditar e crer que esse estágio no corpo, ele é temporário. E a qualquer momento pode soar a ampulheta do tempo e nós precisamos voltar para o outro plano. Quando nós temos essa compreensão, quando acontece o fenômeno que chamamos de morte, que é a morte do corpo, nós não ficamos perturbando a família, porque nós sabemos que encerrou aquele estágio corpóreo. E quando nós não compreendemos isso, somos apegados à família, apegados aos bens materiais, nós podemos nos transformar em verdadeiros perturbadores da família. Não é que a alma queira perturbar, não é que ela queira adoecer a família, é porque ela não tem compreensão do que aconteceria ou o que acontece no pós-morte, como é o caso dessa senhora que escreve. O e-mail dela é extenso e ela também me falou que o marido dela era extremamente religioso. Ele era religioso só dentro da igreja. Fora da igreja, ela diz, ele era carrasco ao extremo. Um homem extremamente agressivo, um homem extremamente opressivo. Ele oprimia a esposa, oprimia a filha, só tem uma filha, ela disse. E na igreja ele é um santo, mas dentro de casa ele era um capeta. Então veja, o comportamento dele era totalmente equivocado. Porque nós temos que entender que a religião é algo comum e cada um tem a sua, né? Mas a espiritualidade é única. Nós temos aí centenas, dezenas, milhares de religiões, mas a espiritualidade é única, ela é pessoal. E é esta espiritualidade pessoal, o cultivo da espiritualidade, o cultivo das leituras, o cultivo da meditação, das preces, da oração silenciosa, isso sim nos aproxima de Deus. Isso sim nos aproxima da nossa essência espiritual, da nossa essência verdadeira. E aí nós passamos a compreender os mecanismos da vida. Quando nós chamamos de mistérios da vida, é porque ainda não houve uma compreensão pela grande maioria das pessoas sobre essa questão da espiritualidade. Imaginem vocês, 11 anos que este homem faleceu, ele nunca saiu de dentro de casa. Ele sai do corpo, depois de 6 meses ele desperta, a providência divina, em alguns casos, proporciona a passagem da alma inconsciente. E aí, quando ele desperta do outro lado, ele lembra do último estágio e volta para dentro de casa, onde ele era extremamente apegado, e aí vira uma perturbação, adoece essa mulher. Ela diz que já tentou suicídio. Hoje a filha esconde as facas, esconde os remédios, só deixa a porção do dia para ela. É, infelizmente, uma pena. Mas tem solução, sim, minha querida. Você pode conversar com sua filha e pode procurar o IPTH. Quem sabe a gente possa te ajudar.
E o nosso programa está acabando. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.